Galera, nós sabemos que de tudo que a gente tem vivido, nós temos vivido um ano muito instável, de acordo com o nosso país. É muitas visões, muitas decisões que a gente tem tomado a âmbito político, mas a âmbito também natural da coisa. Como jovens, alguns aqui podem estar desanimados diante do que tem vivido como sua profissão, outros estão muito entusiasmados ainda para viver algo novo. Mas o Senhor tem me dado uma palavra que isso primeiramente foi para minha vida 2 semanas atrás. Os meus momentos de devocionais junto com a Luana, eles são muito realmente de entrega ao Senhor, para que o Senhor nos dê uma clareza do que a gente tem vivido. Eu acredito muito, e a palavra dele deixa claro isso, que toda manhã nós temos uma nova oportunidade. Por mais que eu ouvi o mesmo versículo ontem, hoje talvez ele vai agir diferente na minha vida. Quem acredita assim? Essa é a palavra do Senhor para nós. Que cada um, por mais que você já está cansado talvez de ver e ouvir o mesmo versículo muitas vezes, ele age diferente. O Senhor é o mesmo, mas a palavra dele vai mudando conforme as nossas estações, os nossos ciclos. A gente vive tanta coisa de um dia para o outro que muda tanto, né? E a minha palavra tem como tema assim, 2025 ainda tem jeito. Diga para o irmão do seu lado, 2025 ainda tem jeito. O Senhor tem colocado para mim, durante essas 2 semanas, uma palavra sobre ajustes. Ontem eu completei 30 anos de idade. Para mim foi realmente um marco importante, 30 anos de vida. É uma história, já dá para fazer um documentário, né? Quase igual esse da igreja, já dá para ter história para contar um pouco. E 3 pontos o Senhor colocou para mim, nesses 30 anos, de que eu fui ajustando nesse tempo. E eu fui parando para ver que não tem um dia da minha vida que não tem um ajuste. Não tem um dia que passou desses 30 anos que eu me lembro, que eu passei o dia todo sem resolver nada ou sem ajustar alguma coisa. Porque, como eu falei para vocês, acaba que nós, como jovens, nós temos ajustes o tempo todo. Ninguém aqui já conhece. Alguém tem mais de 30 anos aqui? Alguém tem 29? 28? 27? 26? Roberto? Depois... tem a Luana também que tem 29, está lá atrás. Galera, esse tempo que a gente vive como jovem, que eu posso dizer assim, então, nós temos que entender que tem ajustes que são necessários ainda para 2025. Que eu olho para a minha vida, olho para a vida da Luana, nós como casal, mas também olhando para o Shabak, conversando com vários amigos, irmãos que o Senhor nos deu aqui. Tem alguns ajustes que eles são fundamentais e o Senhor me deu essa palavra em Efésios 4. A minha meditação toda naquele dia foi de Efésios 4, onde Paulo naquele momento está exortando a igreja de Éfeso de uma forma ali, trazendo a realidade para eles. Era uma igreja que estava vivendo uma inconstância, que não sabia nem o que era, muitas vezes. Então Paulo teve que deixar claro para eles assim, galera, alguns aqui são profetas, outros apóstolos, outros... Foi dando assim, clareza para eles. E Paulo teve que fazer aquilo porque o que estava acontecendo naquele momento? Existiam indecisões, diga assim, indecisões, que aquela igreja vivia. E que nós também, olhando para a nossa realidade, é muito parecido. E o primeiro ajuste que eu vou colocar aqui para vocês hoje assim, que é ajustes emocionais. Esse daqui eu coloquei como um primeiro tópico porque... de tudo que a gente tem vivido em 2025, como eu falei, nós temos vivido dias muito instáveis. Dias de muitas emoções variadas, de acordo com que, se o dólar subiu é uma coisa, se o governo falou tal coisa é uma coisa. E nós esquecemos de onde nós estamos muitas vezes plantados. Onde está a nossa raiz. E isso tem muito a ver com as nossas emoções. E eu quero começar aqui falando em Efésios 4, 14. Diz assim, a parte A. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como as ondas.
Muitas vezes somos movidos por emoções instáveis. Uma hora estamos animados, em outra mergulhados na comparação, ansiedade, inveja ou cansaço. Na última pregação eu falei um pouco sobre os nossos frutos, a semente onde a gente estava plantado. E galera, o que eu mais vejo hoje entre nossos irmãos e o que a gente mais convive é com instabilidade total nas nossas emoções. Instabilidade total desde a ansiedade, como a gente estava orando agora há pouco, mas também instabilidade de quem a gente é. Realmente de quem a gente é como cristão no nosso tempo. Quem crê que o Espírito está acima aqui da emoção? Mas vocês veem, eu vejo na minha vida, quantas vezes a emoção está muito acima. Paulo diz em várias cartas ali o quanto realmente a emoção tenta dominar de alguma forma. A carne tenta tomar conta. E meus irmãos, em 2025 ainda dá tempo da gente ajustar as nossas emoções. Eu tenho certeza que o Senhor quer nos levar a produzir frutos que não seja dessa ansiedade. A pior coisa que a gente acha comum, para mim a pior coisa, é que é normal a gente falar, cara, eu sou um cara tão ansioso. Eu sou um cara tão agitado, eu sou um cara que nunca estou conformado. Isso não é bom, galera. Às vezes a gente foi levado a entender que a gente não pode parar em nenhum momento para descansar. Nós não podemos parar em nenhum momento para refletir e também validar o que a gente já fez de bom. Eu pego a minha vida, eu trabalho em um setor que não para em nenhum momento. Tem algumas pessoas aqui que trabalham com vídeo, com foto, com um monte de coisa. Vocês sabem, a gente não para um momento de se comparar ao vizinho. E isso na nossa realidade é a coisa mais comum. É o equipamento novo que surgiu, é o tal coisa, e a gente vive nessa loucura. Mas galera, nós temos que olhar para dentro de nós e dizer assim, basta. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui eu tenho feito o melhor. 2025 eu consegui produzir alguma coisa de bom. Muitas vezes a gente tem que parar e olhar para as nossas emoções e dizer, William, tá bom? Tá legal? Tu tem que avançar, mas calma. Já tá bom até aqui também. Não quer dizer que tem algo perdido. E nós como jovens queremos comparar muito. De tudo, diante dessa ansiedade, gera muita comparação, meus irmãos. É gente com a mesma idade que às vezes já está casado, que já tem uma família, o outro que tem um carro, o outro que está fazendo uma faculdade top e o outro não está. Nós vivemos muito um ambiente que, para 2025, para nós continuarmos bem, não dá para existir mais. Nós temos que dar um basta em nossa vida e dizer, galera, acorda. William, acorda. Luana, acorda. Calma, emoção. Como Davi fala, aquieta minha alma. Aquieta. Davi, ele tem uma coragem de dizer uma coisa que... Quantas vezes você já disse nessa semana? Para sua alma aquietar. Quantas vezes a gente, em vez de dizer isso, parece que a gente taca mais fogo na alma. A gente pega esse feed do Instagram aqui, que nunca acaba, e vai. Do TikTok, e vai. Não existe aquietação em nenhum ponto. E o Senhor quer isso de nós em algumas áreas. Ele quer realmente que a gente busque isso que a gente estava cantando, que esse fogo nunca pare. Ele quer que essa verdade que nada mais importa para nós aconteça. Mas o que nós temos vivido é muito ao contrário disso. É muito bonito essas letras, galera. É muito bonito. A gente tem buscado realmente cantar no Shabbat letras que exaltam o nome de Jesus, que trazem a verdade do que é Ele para a nossa vida. Mas não pode ficar só nos nossos lábios. Não pode ficar. Porque o Senhor quer produzir mais frutos dentro de nós. E dentro disso, o Senhor me levou em Gálatas 5, 22, 23, que todo mundo conhece aqui, eu acho que não precisa nem abrir. Que são alguns pontos aqui que todo mundo lembra. Ó. Eu vou ler que vocês já vão lembrar. Ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De tudo que a gente tem vivido como emoção, se a gente conseguir algumas dessas características, nós estamos vivendo
uma natureza de Cristo. Diga assim, ó, natureza de Cristo. Paulo em Efésios, ele tem que exortar a galera e falar, ô galera, volta a viver a natureza de Cristo. No mesmo Efésios ele diz assim, irmãos, eu sei que ninguém vai conhecer a Deus perfeitamente, mas nós temos que buscar. Um pouco que a gente conhecer de Deus, já nós vamos ter um pouquinho da natureza dele. Nesse dia eu comparei, nesse dia que eu estava lendo, tirando tempo para esse devocional, eu falei para a Luana, eu não sou natural de Brusque, mas o pouco que eu convivi, nesses 15 anos, eu estou metade em cada cidade. Metade onde eu nasci, metade em Brusque. Um pouco do que eu conheci aqui, eu já peguei uma natureza da cidade. Quem aqui não é natural daqui? Levante a mão. Eu acho que todo mundo. Tem poucos. Quem é natural daqui? Levanta a mão. São poucos. Mas é a verdade ou não? Você já não pegou algumas características da cidade? Ontem saiu no jornal que Brusque é a 10ª cidade que consome mais ultraprocessados, né? É isso? Do Brasil. Isso significa que é uma cidade que trabalha muito, né? Que não para. E eu tenho certeza que muitos aqui acabam achando normal essa vida, essa rotina, essa correria. Olha só, Brusque é uma cidade que não para o tempo todo. É turnos e turnos, a cabeça não para nessa cidade. E trazendo para a realidade, Paulo quer dizer isso. Cara, não quer dizer que você conviveu com Deus desde quando você nasceu. Não quer dizer que você nasceu num lar evangélico, colocaram você num negocinho de ouro e consagraram ao Senhor no primeiro dia de vida. Não é isso. O que Ele espera de nós, quando Ele coloca isso em Efésios, Ele espera, galera, vamos buscar um pouquinho a conhecer mais do Senhor. Que se eu buscar um pouquinho, pelo menos alegria, talvez eu tenha. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E isso são características de alguém que tem a natureza de Cristo. E essa natureza precisa pertencer a nós. Meus irmãos, eu não posso olhar para mim e dizer que eu estou 100% em tudo isso daqui. Eu sei que não. E eu acredito que ninguém aqui está 100% em tudo. Mas o que o Senhor espera de nós nesses dias, na nossa emoção, é ser diferente do que é normal no mundo. É só isso que Ele espera. É no meio da crise não ser o desespero. É no meio de todo mundo ansioso não ser o mais ansioso. É não botar fogo onde não devia botar. É realmente segurar a língua muitas vezes. É não ser ingrato. Essas são as características de alguém que tem a natureza de Cristo. Eu nunca vi Jesus olhando assim a nível de Bíblia como um cara que deixava tudo acontecer. Não é isso. Agora ele era pontual. Ele era sim, não. E muitas vezes nós como jovens, para agradar um outro, a gente não é pontual nas coisas. A gente não diz sim para uma coisa, não para outra coisa. A gente diz, eu vou ver. Vou pensar. Essa é a natureza de Cristo para nós? Eu acredito que não. E a partir do momento que a gente começa a agir cada dia mais buscando a natureza dele, a gente consegue pelo menos equilibrar um pouco as nossas emoções. E o segundo ponto são nossos ajustes espirituais. Viver com profundidade. Em Efésios também 4, 22 ao 24, diz assim, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus, em justiça, em ansiedade, provenientes da verdade. Sabe que muitos aqui querem viver essa natureza de Cristo, mas não dedicam um tempo a conhecer mais dele. Não dedicam um tempo a ler a palavra. Galera, não existe jovem, cristão, nem qualquer idade, se você não dedica um tempo, um dia, acorda, e tu pega pelo menos um versículo por dia e consegue
tentar meio que pensar sobre isso. Se você não consegue fazer isso, meu irmão, nós não somos cristãos. Não existe o cristianismo sem a Bíblia, vocês já perceberam? Não existe, eu tenho a fé em Deus. Galera, isso não é a natureza de Cristo para nós. Os ajustes espirituais hoje não é sobre ler mais a Bíblia em um ano. É sobre ler a Bíblia em um dia. Faz muito tempo que eu não vejo alguém falando de ler a Bíblia anual. A maioria não consegue ler a Bíblia no outro dia. Nós fizemos algumas semanas atrás, nós fizemos 12 semanas de leitura com alguns meninos. Acho que foram 12 meninos no total. 12 semanas certinho. Eu colocava o versículo e um devocional e cada um comentava. Aí eu fui pegar o feedback depois, alguns dias, sobre como ficou isso. Muitos acabaram não continuando. Imagina eu todo dia ter que acordar, fazer o meu devocional e ainda fazer o seu. Não é isso que o Senhor espera de nós. Não existe mais intermédio. Não existe mais, tem que passar agora pelo William para ele fazer o crivo de qual versículo eu preciso ler. Não existe, meu irmão. Diga assim, não existe intermédio entre eu e Deus. Não existe. Jesus Cristo veio para acabar com isso. Não existe intermédio. Tu não precisa do pastor Abel te acordando com uma oração, meu irmão. Não precisa. Tu não precisa ver um story ou um reels de algum pregador lá no Instagram. Não precisa. O mesmo Deus que está em mim está em ti. E Ele habita dentro de nós. Nós somos templo e morada dEle. Nós somos o templo dEle. Eu sou, você é. Se nós não entendemos isso, nós vamos criar vários deuses. Mini deuses. E o Senhor não quer isso para nós. Sabe por quê? Porque eu estou vindo aqui trazendo uma realidade do que o Senhor deu para mim. E se o Senhor está te dando outra direção? Por que você não está ouvindo também? Tu acha que você não é o suficiente bom para estar perto dEle? E Ele que está perto de ti, meu irmão. O Senhor quer estar perto de nós. Ele não está com os ouvidos trancados, é que a própria palavra diz, Ele não está surdo. Ele está disposto a nos ouvir. Só que precisa parar de a gente achar que vai se resolver tudo no Shabat, tudo no discipulado. Isso são complementos. Isso é muito bom. Você está aqui, você está fazendo comunhão, você está ouvindo uma palavra, mas o que vai edificar e vai fazer você ser diferente no mundo é o seu tempo com o Senhor. É o seu tempo sozinho. É o que Mateus fala. Trancou a porta, entrou para o seu quarto, ali em secreto. Se nós não estivermos acostumados com isso, nós vamos viver 2025, vai passar 2026, e os ajustes básicos não vão acontecer. E galera, precisa acontecer. Diga assim, eu declaro, em nome de Jesus, que estes ajustes vão acontecer a partir de hoje. Tem que acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Ajustes emocionais, eu vou falar para vocês. Tem a Fernanda ali que está fazendo, né? Faculdade de psicologia, né? Daqui a pouco vai estar formada. Tem outros psicólogos aqui na igreja, né? Tem, Lu? Tem, né? Galera, isso daí tem terapia, tem muita coisa que te ajuda. Agora, ajustes espirituais, não adianta só depender do pastor. Depende de tu querer acionar essa chama aí dentro de você e dizer, Senhor, eu estou aqui. A pastora Socorro pregou quinta, não sei quem estava no culto, sobre eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Todo dia eu acordo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade hoje. O que o Senhor quer de mim hoje. Tu não precisa ligar para a psicóloga, Fernanda, e perguntar, e aí, psicóloga, o que eu vou fazer hoje? Não, o Senhor está contigo. E esses são ajustes espirituais que tem que acontecer na nossa vida. Eles precisam acontecer para fluir. E por último, nós temos um outro ajuste aqui, que esse daqui, talvez de tudo, é o que mais a gente tem perdido.
que é ajustar realmente o nosso propósito de vida. Novamente, voltando a falar de tudo que a gente vive, nós temos vivido uma inconstância muito grande, galera, do que o Senhor tem para nós. Quando eu entendo o que o Senhor tem, eu paro de viver realmente a minha natureza e vivo a dele, mas também estou o tempo todo conectado com o que ele me deu. Uma vez eu vi do cantor Fernandinho, e isso me marcou muito, eu acho que foi em 2017, 2016, faz muito tempo. Ele disse assim, ó, todo dia eu acordo com a mesma vontade de fazer o que o Senhor me deu. Que é criar canções, que é louvar o nome dele, que é transformar vidas através da minha música. Se Deus te deu algo genuíno, todo dia tu acorda com isso. Todo dia tu acorda. Por mais que exista o desânimo, mas ele propriamente renova isso dentro de você. E nós acabamos achando normal não ter mais direção. Acaba que com esse mundo, coach, eu acabei vivendo muito dentro desse mundo por conta do marketing. É normal eles colocarem propósitos de vidas distintas. O quadro dos sonhos. Né, Samuel? É normal ele achar que o propósito de vida é estar ali o carro, a família, o emprego dos sonhos. Isso daqui é propósito nosso, humano. Mas nós estamos falando do que realmente você foi criado para fazer. E o primeiro ponto é que você foi criado para adorar o nome dele. E o segundo, ele te deu uma identidade que não deu para mim. Galera, todo mundo quer microfone hoje em dia, todo mundo quer falar, todo mundo quer pegar o Instagram e falar, mas será que é isso? Será que o Senhor não quer te usar de outra maneira? Galera, nós estamos vivendo a geração mais criativa que nós temos. Tem várias formas de você criar. Várias formas de você expressar o nome do Senhor por onde você vai. Não para com isso. Não acha que é uma besteira da sua mente. Não. O Senhor quer renovar o seu propósito. E tem muita gente aqui que poderia estar fazendo muito mais para o Senhor. Não dentro da igreja, galera. Não é servindo aqui na mídia ou tocando. Não. É usar as ferramentas que Ele nos deu. Se hoje nós temos o Instagram, temos o TikTok, o YouTube, por que não usar isso para o nome dele? Por que não expressar a sua arte da sua forma para o nome dele? Se você prega, por que não aprender mais teologia para pregar melhor, para levar a palavra mais longe ainda? Se você tem um chamado de missões, por que você não está grudado com alguém que já entende um pouco disso? Nosso propósito ele morre quando a gente está muito disperso. Cada um está para um lado. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer alinhar o GPS nosso, dizer, volta aqui, ó, recalculando, e vai te encontrar novamente. Efésios 4,16 diz, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Os ciclos que o Senhor nos deu até aqui, eles foram muito bons. Em todas essas fases do que eu vivi até aqui, eu posso dizer que eu sou grato ao Senhor por tudo. Mas o Senhor quer ainda dar um segundo semestre muito melhor para nós. Sabe? Ele quer dar ainda mais autoridade para nós. Ele quer dar mais clareza para nós. O se contentar nas nossas emoções vão levar a gente a ter mais autoridade espiritual. O se contentar na ansiedade vai levar a gente a ter mais força para ajudar o nosso amigo. Nós estamos cheios de nós mesmos, é muita coisa nossa, galera. É muito nós, eu. O Senhor não quer isso. Se eu estiver só cheio de mim, eu não consigo realmente ajudar ninguém. Porque é eu que estou sempre preocupado, eu que tenho o trabalho, é eu que não sei o quê, eu. O Senhor quer nos dar liberdade. E a liberdade existe nisso. Sai um pouco de emoção, entra o Espírito. Porque daí Ele começa a guiar a nossa vida. E essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Que o Senhor possa realmente
Te acordar para viver um tempo onde a natureza dele seja verdade em nós. A natureza dele seja parte de nós e que isso possa ser tão claro ao ponto de você querer ser realmente um com ele e não ter mais essa diferença. Não ter mais a nossa carne predominante o tempo todo. O Senhor, Ele quer habitar em nós por completo. Ele já está aqui, não existe espaço para outra coisa. Se nós somos cristãos e nós entregamos a vida dele, para Ele, isso aqui está completo dele. Só precisa ser ativado, ser ajustado, ser lembrado. Meu irmão, lembra em momentos de decisões o que te trouxe até aqui. Lembre-se quando tu estiver caindo e querendo pecar, a força que existe no que o Senhor já te deu. Nós não podemos achar normal. Pequei, beleza, fechou, amanhã vamos tentar de volta. Não, meu irmão. Isso não é mais para a nossa vida. Isso não é mais para a nossa rotina. O Senhor quer dar muito mais nesse segundo semestre para nós. E nós estamos vivendo um tempo como o Brasil, que eu falo para vocês que ele está decisivo, não em ponto político. Porque eu acredito que o Senhor está sobre qualquer político. Está sobre qualquer partido. Isso daqui para mim nem é o ponto. Mas nós estamos vivendo um ponto como o Brasil, que como cristãos, nós podemos fazer a diferença. Sabe? Fazer muita diferença não é achar que tal fulano não devia ser preso ou outro devia. Galera, isso daí tem a justiça de Deus, não é a gente que define quem é para estar preso, quem não é. Fazer a diferença é se posicionar como cristão. Você carregar a sua verdade, jovem. O que o Senhor te deu, talvez não vai precisar vir aqui no microfone falar. Talvez não vai precisar de uma rede social. Talvez a sua comunicação vai ser lá no trabalho. Num setor com 4 pessoas. Num setor com 2 pessoas. A sua comunicação vai muito além do que tu ter que colocar lá uma postagem que tal fulano fez tal coisa. Irmão, nós temos que ser diferente. Se o Senhor nos chamou para ser apaziguadores, onde que está nós? Como jovem. O que a gente tem se posicionado hoje? E é isso que o Senhor espera de nós. Estes ajustes. Ajustes emocionais, espirituais e ajuste de propósito. Para que possamos viver realmente dias melhores, dias com mais clareza. Em um mundo tão turbulento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter visões onde ninguém teve. E aí sim, é o cristão. Todos os profetas que eu acredito que vocês já leram na palavra, Deus era muito claro com eles e dizia assim, ó, assim diz o Senhor. Deus não profetizava para frente. Jesus não foi só apresentado lá nos evangelhos. Jesus foi apresentado quanto tempo antes? E o Senhor quer levantar essas pessoas. Pessoas que realmente têm visões lá na frente. O Senhor quer levantar jovens que têm visões onde ninguém teve. O Senhor quer levantar jovens que não viram negócios que outros viram. Que outros não viram. O Senhor quer levantar jovens com clareza. Que está muito à frente do seu tempo. Porque sabe como funciona o Senhor? Meu irmão, Ele age em eternidade. Ele não age em 2025. Ele age em 2028, 30, 40. Ele já sabe o meu início, o meu fim. Esse é o Senhor que nós conhecemos. E se nós temos um Pai que conhece toda essa linha de tempo, por que a gente só está parado aqui e não está pedindo para Ele nos orientar em como viver melhor o nosso futuro? Eu acredito num Deus que move estações realmente para te abençoar. Só que também você precisa acreditar que já tem coisas criadas para você lá na frente. E Ele precisa, no caso que você se posicione aqui, para que Ele te leve a conhecer lá na frente. E é isso que eu quero declarar em nome de Jesus. Que você possa avançar nesse futuro. Que você possa ver coisa ainda que você não viu.
por conta das suas emoções atuais e aqui. O Senhor quer te levar a viver coisas novas, coisas grandes, coisas futuras que você precisa começar a criar hoje. Fique de pé, vamos orar.